virar efetivo a conversa muda, né? A gente fala brincando assim, porque na igreja tem membro efetivo e agregado. Na família também. Tem genro, sabor genro, e tem genro. Quando casar, vai dar tudo certo. Eu quero saudar bem-vindos, em nome de Jesus, né? Alguns irmãos que nos visitam, que estão conosco aqui hoje pela primeira vez, o Eduardo, a Caroline e a Cecília, que estão ali atrás. Deus os abençoe grandemente, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. O Júlio, que é o irmão da irmã Sônia, né? Ele estava conosco aqui ontem, aqui no Crenteflix, e ele está conosco aqui hoje. E a família dos missionários que já foi saudada, Deus abençoe grandemente. E a titia, né, que fica ali atrás, com a sobrinha, quanto pode, né, tem que aproveitar mesmo. Depois só quando você for passear lá, para visitar, e aí vai poder. Então aproveite, segure bastante mesmo, dá descanso para a mãe, para o pai, para o braço deles, porque depois o tempo fica mais distante e tem que aproveitar. Tem mais alguém hoje pela primeira vez aqui? Eu vi o Bruno ali atrás, filho do pastor Adriano, só nome da noiva que eu não conheço. Bruno, me ajude. Natália, Deus te abençoe, viu, Natália? Em nome de Jesus. Tem alguém hoje pela primeira vez aqui que eu não falei? Não? Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Você está mais bonito que teu pai, viu, Bruno? Graças a Deus, né? Tá bonitão o Bruno aí, bom te ver. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos, todas as famílias. Ontem teve o Crenteflix. Eu não estava aqui, eu fui pregar, e trago um abraço do pastor Joel, da nossa igreja batista Filadélfia, lá do Jardim Fernanda. Meus irmãos, Campinas é grande. Eu não sabia onde era o Jardim Fernanda. Fica a 38 quilômetros daqui. Eu nunca tinha ido para aquela região, é para frente do aeroporto ainda ali, de Campinas. Eu estive ontem com os nossos irmãos, uma festa muito linda. Pastor Jairo pregou na sexta, eu preguei ontem lá, e vai ter um pastor Alexandre, se eu não me engano, que vai pregar hoje à noite. Pastor Joel e toda a igreja mandou um abraço e agradeceu a nossa presença, e nós estivemos lá. O pastor Joel inclusive é quem fez a nossa cobertura, ele é o serralheiro, ele que vai fazer o corrimão. Ele me prometeu que essa semana ele passa o orçamento do corrimão, que é o que falta basicamente para a gente poder pedir a vistoria do Corpo de Bombeiros. Então essa semana ele vai estar passando o orçamento, que é ele que vai fazer. E eu digo, meus irmãos, quando nós temos pessoas crentes, isso a gente precisa testemunhar. Ele tinha passado um orçamento da cobertura, e nós concordamos, tudo que você combina, você vai cumprir. Nessa semana ele terminou, e ele me mandou uma mensagem assim: pastor, eu mandei lá a nota para a irmã, e eu reduzi alguns valores, porque como teve alguns materiais que vocês tinham na igreja, então o valor para a igreja pagar ficou menos. Ele não tinha obrigação de fazer isso, estava combinado o preço. Por isso que eu faço questão de, quando nós temos pessoas honestas, pessoas de Deus, nós temos que, além de dar o trabalho para elas, nós temos que honrar a postura, a atitude. E eu fiquei muito feliz de ver a postura que o pastor teve, e com certeza nós vamos encontrar outros caminhos, inclusive, e eu não foi nem por isso, foi até antes. A igreja deles tem um fogão bem pequenininho, e nós vamos trocar o nosso fogão daqui a um tempo. Ele não está quebrado, só que para o que a gente usa aqui precisa de um fogão com mais potência. E eu já tinha dito para ele que nós íamos doar esse fogão. Eles estão felizes da vez, estão esperando a gente comprar o nosso fogão, para a gente poder doar o nosso para eles, que dá para ser utilizado. Então eles estão muito felizes lá. E eu comi um bolo tão gostoso ontem lá também, foi uma bênção. E só cheguei para o pastel aqui, mas o irmão Dilson já disse, foi uma bênção. São ações missionárias que a nossa igreja vai seguir fazendo, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos
abençoando de uma forma muito especial. Mês de março, estamos falando agora sobre relacionamentos restaurados dentro da temática do ano da cura. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 18, versículo 19. Nossa esperança é que quando a gente colocar isso filme nessas portas, vai melhorar ainda mais, porque está muito claro aqui dentro da igreja e atrapalha a projeção, como deveria estar saindo aí para os irmãos. Mas eu acho que dá para ler. Se você não estiver lendo essa letra sem óculos, eu recomendo você urgentemente a procurar um oftalmologista para ver o que está acontecendo. A letra está boa aí. Provérbios capítulo 18, versículo 19 diz: é mais difícil conquistar um ofendido do que uma cidade forte. As discussões são como trancas de uma fortaleza. O tema da mensagem dessa manhã: restaurando pontes quebradas. E alguém pode perguntar, mas o que tem a ver na igreja falar sobre restauração de relacionamentos? A gente tem que pregar o evangelho. E eu digo para você que um bom carro só percorre uma grande distância quando toda a parte mecânica dele está funcionando perfeitamente. Às vezes, nós estamos vivendo a nossa vida com várias questões a serem resolvidas, serem ajustadas, e em vez da gente arrumar, a gente está querendo trocar o pneu na rodovia, mas não com o carro no acostamento. A gente está querendo trocar o pneu com o carro andando, porque a gente não pode parar. E eis aqui um grande desafio para nós, porque quando nós falamos de restauração de relacionamentos no ano da cura, é importante dizer que relações mal curadas, relacionamentos mal resolvidos, questões que estão mal resolvidas dentro do nosso coração, nos impedem de caminharmos da maneira como Deus espera que nós caminhemos na nossa vida enquanto filhos e filhas de Deus. Quando o teu coração está enfermo, quando suas emoções estão enfermas, quando você não está bem resolvido com algumas questões na tua própria vida, o ministério não caminha bem. E lá na frente, eu vou te mostrar um texto que comprova essa afirmação que eu estou te fazendo agora. Então guarde isso. Quando algumas coisas não estão bem, o ministério também não caminha bem. E quando eu digo de ministério, eu estou falando de cada um de nós. Todo crente foi chamado para pregar o evangelho. Todo cristão foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Cada um de nós foi chamado para pregar o evangelho onde nós estamos. E o Marciano compartilhou de manhã na escola bíblica uma experiência. Pregou no domingo em Arthur Nogueira. A nossa convenção aqui no estado de São Paulo, ela ajuda igrejas, como já socorreu Paulínia há 11 anos atrás. Ela socorre outras igrejas quando precisam numa transição pastoral, precisam esperar um tempo até um pastor novo chegar, e a convenção ela dá suporte. E tanto eu quanto o pastor Jairo, nós estamos dando suporte à igreja de Arthur Nogueira, que está sem pastor desde janeiro. Então, quando o pastor Jairo não pode ou eu não posso, nós estamos fazendo escalas. O irmão Marciano foi o primeiro que entrou na escala domingo passado. Outros irmãos aqui vão ser escalados também, obviamente, se estiverem dispostos, para estar servindo, porque toda a comunidade que está padecendo ali de ajuda no momento ali, um ministro de alguém para estar junto, nós estamos dando esse suporte. E aí por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o irmão Marciano pregou no domingo lá em Arthur Nogueira, e na segunda, aquilo que ele pregou, ele pôde colocar em prática, no sentido de ministrar, orar sobre a vida de uma pessoa, porque Deus fez ele lembrar do que ele havia pregado. Você ministrou sobre isso, está na hora de praticar agora, está aí a oportunidade. E é exatamente isso que diz respeito ao evangelho. Quando nós somos servos e servas do Senhor,
A Bíblia diz que a tempo e fora de tempo, nós precisamos estar preparados para responder qual seja a razão da nossa esperança. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Agora, como é que você e eu falamos de Jesus quando o coração não está bom? Como que nós falamos de Jesus quando as nossas esperanças se tornaram desesperança pela frustração que eventualmente você e eu possamos estar vivendo em algum momento da nossa vida? Estar com o coração curado é fundamental para que nós possamos cumprir de maneira plena o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Existem feridas que não aparecem no corpo, mas elas mudam a vida inteira de uma pessoa. Quando um relacionamento se quebra, não se quebra só um vínculo, quebra-se também a nossa leveza, nossa confiança e muitas vezes a nossa capacidade de caminhar em paz. Esse texto nos mostra que um coração ofendido pode se tornar como uma fortaleza, difícil de acessar, difícil de atravessar, difícil de restaurar. E aqui eu me lembrei de uma experiência muito ruim que eu tive há muitos anos atrás. E por um descuido eu quebrei a confiança de um irmão que tinha me dito uma coisa, e eu acabei comentando com uma pessoa. Eu já falei isso alguns anos atrás, isso aqui na igreja. E era até uma coisa, não era alguma coisa gravíssima, mas eu acabei falando. E não é a Bíblia que diz, mas o ditado popular fala que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E aí sabe o que acontece? Eu quebrei a confiança desse irmão, e esse irmão se desgostou da fé e ficou quase 2 anos sem ir à igreja. E eu sabia que a culpa disso era minha. E não havia o que eu fizesse no começo que mudasse aquela situação. Quase 2 anos depois, Deus preparou uma situação onde a gente pôde ter um momento de conserto. E hoje eu sou muito amigo desse irmão, já fui pescar com ele algumas vezes. Acabou, resolveu, porque aquele irmão entendeu que realmente eu me descuidei, falei o que eu não devia ter falado, e aquilo custou 2 anos da vida daquele irmão e da família dele. E eu sei o quanto foi pesado para mim viver. Por isso que hoje eu tomo tanto cuidado para falar qualquer coisa, porque eu sei o quanto foi custoso para mim ferir uma pessoa. Só que hoje para mim falar sobre isso não é mais um problema. Por quê? Porque eu reconheci que eu errei e que eu precisava reconstruir. Eu precisava reconstruir a ponte que estava quebrada no relacionamento entre eu e aquela família. E louvado seja Deus, porque isso faz muito tempo. E depois já passaram tantos anos, e toda vez que eu vejo esse irmão, não existe mais isso, porque graças a Deus o Senhor restaurou por completo todas as coisas. E isso, é sobre isso que eu estou falando. A gente não caminha bem, e não só o que ofende, mas também o ofendido. Nenhum dos dois consegue caminhar bem enquanto aquela ferida não se restaura. Por quê? Porque não caminha bem quem ofendeu, porque sabe que ofendeu, e não caminha bem o ofendido, porque sente o peso da ofensa o tempo todo. Percebam uma coisa: feridas constroem muros, a graça de Deus constrói pontes. Uma ferida muito bem feita, ela é capaz de construir, como o texto diz, uma fortaleza à nossa volta, e ninguém mais consegue chegar perto. Ao mesmo tempo que quando a graça de Deus se manifesta a nós, essa graça, ela é capaz de derrubar todas as muralhas e construir uma ponte sólida, aonde nós vamos poder passar por ela e já não se lembrar mais do muro que um dia existiu ali. E aí a gente pode perguntar então, como é que a gente restaura uma ponte quebrada? Se você perguntar isso para um engenheiro, talvez de forma técnica ele vai dizer tudo o que precisa ser feito para que aquela ponte volte a existir. Existem alguns estados aqui no Brasil que estão passando por calamidades, Minas Gerais é um deles. Outros lugares do país estão passando, no nosso litoral paulista está sendo assolado em alguns lugares pelas questões climáticas,
chuvas muito fortes que estão literalmente devastando cidades. O Paraná sofreu há um tempo atrás, uma cidade do Paraná praticamente saiu do mapa há uns meses atrás por conta, eles vão chamar de vento forte aqui no Brasil. Eles não reconhecem que já está começando a ter tornado e ciclone, furacão aqui. Eles chamam de outro nome para dizer que é mais bonzinho, mas a verdade é que ventos a 100 km por hora são capazes de levar estruturas como essas aqui, como se tivesse alguém assoprando uma folha de papel. Isso está começando a acontecer no nosso país. Nós estamos lidando com esses contextos nesses estados. Alguns lugares estão sofrendo muito. Campinas, há uns dias atrás, alguns bairros sofreram situações de calamidade. É que normalmente a gente só sente quando pega no nosso quintal, às vezes, alguma situação. Mas o fato, o que eu estou querendo dizer, é que quando algo se quebra, o Marciano trabalha com obra. O que é mais fácil, Marciano? Pegar um terreno limpo e levantar do zero, ou pegar um negócio detonado e reformar? Pegar limpo. Do limpo você vê onde o solo está, você cava onde você quer, você estrutura como você quer. Pegar uma ponte quebrada significa que você não sabe primeiro o que pensou o cara que fez. Aí você vai ter que começar a entender tudo o que foi feito, para arrumar, para daí colocar em ordem e torcer para aquilo ficar firme. Isso eu estou falando do ponto de vista humano. Mas aqui nós estamos falando de questões divinas. Porque mesmo que humanamente algo se quebrou e não tenha conserto, e se você perguntar para quem mexe com barro, que tem olaria, você vai perguntar para qualquer oleiro, e vai perguntar para ele, um vaso que racha, que quebra, dá para pregar argila e consertar? Ele vai dizer para você, você pode até fazer de conta que vai arrumar, você pode fazer um remendo, mas nunca mais vai voltar a ser um vaso como foi um dia. Humanamente falando, tudo que acontece na nossa existência não tem conserto perfeito, mas louvado seja Deus, que aquilo que para nós não tem jeito, que não tem conserto, Jesus coloca as mãos, a graça de Jesus é capaz de restaurar por completo aquilo que as nossas mãos não podem mais resolver. Aquilo que eu e você muitas vezes possamos ter causado, ou nos causaram, e gerou muita dor, Jesus é capaz de trazer cura, e nós cantamos sobre isso, que o nome dele é cura, o nome dele é capaz de sarar toda e qualquer ferida. Então o que a gente precisa fazer então para restaurar essa ponte quebrada, para ver essa cura de Deus se manifestando sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, reconheça que existe um muro. Em outras palavras, alguém poderia dizer para você aqui, saia da fase da negação. A fase da negação é aquela pessoa que diz, não tenho problema nenhum, eu estou bem. É a outra pessoa que precisa de ajuda, eu não preciso, eu estou bem, está tudo certo comigo. Você está olhando para mim achando que eu preciso, quem precisa são os outros. E o maior cego, diz o ditado popular, é aquele que não aceita enxergar aquilo que está na frente dele. E a primeira questão que nós precisamos fazer muitas vezes é reconhecer o muro que está diante de nós. O que é muro aqui de forma figurada é tudo aquilo que está nos impedindo de avançar. É tudo aquilo que nos freia, tudo aquilo que nos deixa paralisados. E o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 vão nos trazer uma orientação interessante sobre isso. Você quer saber quando existem muros? Uma das melhores questões para você trazer para você mesmo a resposta é quando você lê esse texto. Jesus disse assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão,
e então volte e faça a sua. Alguém pode dizer assim: não, pastor, mas isso aí já passou. O Edilson já trouxe a palavra de oferta, o pessoal já trouxe. Não é naquela hora? Os irmãos mais de antigamente vão se lembrar que nas igrejas, vou dizer que em todas, mas em boa parte das igrejas, antes de ter o momento da ceia, o pastor fazia o apelo. Que como é que era? Se você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de você tomar a ceia, vai lá, procura ele, ora com ele, e depois você toma a ceia, vai se acertar. E não raramente os irmãos faziam aquelas perguntas aos pastores: pastor, mas e se naquela hora aquela pessoa não está lá? Aí o pastor orientava como: faz assim, então você vai fazer um compromisso com Deus. Você vai orar dizendo que você está se posicionando com Deus, que você quer arrumar aquela situação, e na primeira oportunidade que você tiver, você vai lá consertar com a pessoa, e daí você toma a ceia. E eu não estou dizendo que nada disso está errado, tá, irmãos? Eu só estou dizendo como é que a gente aprendeu isso. Então o que acontece? A gente olhava para a bandeja no dia da ceia, já dava um ataque cardíaco, porque eu falava o quê? Eu vou precisar arrumar aquele negócio lá, porque hoje tem ceia. E é nisso aqui que eu estou querendo provocar vocês. Na verdade, essa taquicardia ela deveria dar todo dia. Não só quando eu olhasse o pão e o cálice ali na frente. Eu teria que ter o desejo de arrumar em qualquer dia que eu acordasse e soubesse que algo não está bom. Jesus aqui não está falando do momento do ofertório, a gente não está falando do dia da ceia, a gente está falando que todo dia que você se levantar e for apresentar a sua oferta a Deus, a sua oferta é o seu tempo com Ele, a hora que você vai ler ou ouvir a Bíblia, a hora que você vai orar, a hora que você vai ler um devocional, a hora que você vai evangelizar alguém, a hora que você vai trabalhar, o que você for fazer. Esse é o momento em que a gente precisa se lembrar, se alguém tem alguma coisa contra nós, e a gente então precisa se posicionar e pensar: será que eu tenho algo contra alguém? Porque o texto aqui está vindo numa via, mas eu posso pensar que existe essa via da volta aqui. Alguém pode ter algo contra mim, mas e eu tenho algo contra alguém? E eu não vou falar assim, vira para o irmão que está do seu lado e pergunta: você tem alguma coisa contra alguém? Não, você não vai fazer isso. Porque talvez, nesse exato momento, você já está pensando sobre isso. Puxa vida, olha, eu tenho algo sim contra uma pessoa e não está resolvido. Eu fiz tal coisa e essa pessoa nunca me perdoou. Ou essa pessoa fez tal coisa e na verdade, eu não consegui perdoar ela ainda. A nossa cura, ela vai começar com a honestidade. Como eu disse, reconheça que o muro existe. Reconheça que você é humano e você tem problemas como todo mundo tem. Mas aí não é relativizar as coisas, a gente não tem que ser santo, a gente não tem que buscar a santidade, a gente não tem que refletir Cristo. A gente tem que fazer tudo isso. Eu concordo com você. Mas se eu colocar isso como uma meta, o dia que eu não alcançar ela, então eu não sou nada. E aí então eu vou viver no nada. Eu tenho que viver todo dia tentando agradar a Deus, tentando me santificar mais e tentando fazer aquilo que Deus quer na minha vida. Todo dia eu tenho que tentar fazer isso. Só que mesmo que isso não aconteça todo dia, eu preciso entender que eu falhei, que eu sou humano e que eu preciso recomeçar. A minha questão não é relativizar a humanidade, é exatamente enfatizar a nossa humanidade e trazer a necessidade de que nós precisamos nos posicionar de uma maneira em reconhecer que nós erramos ou que de fato erraram conosco e que nós precisamos então viver numa nova postura de vida. Sinais de existência de muros. Existem sinais por aí que estão tocando e a gente precisa aprender a reconhecer. Quais são? Quando você evita conversar ou encontrar a pessoa que te ofendeu.
Você não quer ter contato com ela. Ah, ele me ofendeu, tá, eu perdoei, mas eu não quero. É claro que existem situações específicas. Mas o irmão lá foi lá e não deu bom dia para você, e você ficou bravo com ele. Daí ele pediu perdão para você, agora ele te dá bom dia. Aí você fala, não, agora eu não quero ouvir o bom dia dele mais, porque aquela vez ele não deu bom dia, então eu não quero mais ouvir. Existem situações que a gente precisa analisar. Quando a gente dá resposta curta e fria, ou quando a gente trata com indiferença educada. Você já foi educado sendo indiferente? A pior coisa que a gente pode sentir por outra pessoa é indiferença. Eu acho que é mais fácil se você tratar com raiva alguém, ou ser ríspido, do que ser indiferente. Por quê? A rispidez, a raiva, a ira, ela dura alguns instantes e ela é circunstancial. A indiferença, ela chega ao ponto de para você se tornar normal o fato de que para você não faz diferença se aquela pessoa viva ou se ela morre. Indiferença, exatamente, não faz diferença nenhuma. Se a pessoa está viva ou morta, não me importa. A indiferença, ela é um perigo grandíssimo dentro do nosso coração. Então, quando a gente está sendo politicamente correto, e eu digo, olha, ser politicamente correto é uma das piores mentiras que o diabo ensinou as pessoas a se comportarem. Por quê? Porque ser politicamente correto é você dizer o que a pessoa quer ouvir, não o que ela precisa. É você se posicionar de acordo com o que as pessoas acham legal você dizer, e não de acordo com as posturas e convicções que você possui. Ou seja, ser politicamente correto é do diabo, é um inferno, e só vai levar você para o buraco. Eu sei que tem gente que ama ser politicamente correto, porque é mais fácil. É mais fácil não se indispor com ninguém, é mais fácil você ser aplaudido por todo mundo, é mais fácil você não confrontar ninguém, mas o politicamente correto não produz transformação social, ele só permeia uma manutenção de aparência social boa, mas não muda nada. Politicamente correto fala assim, não, olha, não vamos falar nada, porque no final vai dar tudo certo. Todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Só um caminho leva a Deus, que é Jesus Cristo. O Batata falou sobre isso na semana passada. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através do Filho. Então, relativizar determinadas coisas não é um bom caminho. Quando você conversa sobre a situação, ou sobre a pessoa que promoveu aquela situação, mas você não conversa com ela sobre isso. E aí a pergunta que talvez você possa fazer para você mesmo, e eu não vou pedir para ninguém fazer para a pessoa que está do lado. Quem você tem evitado? Que assunto que você não está conseguindo falar sem ficar irritado ou perder o controle? Quais são os muros que você tem levantado à sua volta? E quem são as pessoas que estão do outro lado desse muro? Eu coloquei uma frase aí, mas não está aqui no slide. Reconhecer o muro é o começo, mas reconhecer não basta. Ferida aberta precisa de tratamento. Todas as vezes que nós reconhecemos o muro, é a mesma coisa quando você vai no médico. Quem aqui já falou assim, ó, é melhor não ir no médico, porque aí você não descobre o que você tem? Vou dizer para você, parabéns, porque aí você está dando um baita de um prejuízo para a sua família no futuro, se você pensar assim. Não, porque se eu for, vai achar coisa. Ué, mas só vai achar se tiver. Vai ter muitas vezes que você foi no médico e não achou nada, porque você simplesmente fez aquilo que é correto.
Você fez um check-up de rotina para entender como é que está a tua saúde. Normal. Ah, mas eu tenho medo, porque eu tenho quase certeza que eu vou achar alguma coisa. E você acha, vamos pensar assim, você acha que faz diferença de verdade você não ter certeza e só achar? Meu irmão, de achar você já está ficando doente. Porque a dúvida nos deixa enlouquecidos. A falta de clareza do que está acontecendo à nossa volta nos deixa inquietos. Ou seja, vai procurar ajuda. Reconhecer é o primeiro ponto, mas não resolve tudo. Segundo lugar, trate a ferida com verdade e graça. Porque se eu colocar aqui só verdade, não vai dar certo. Porque às vezes a gente está falando a verdade, mas quando você fala a verdade sem graça, é uma verdade que pode matar. Você já viu uma pessoa que está certa, mas ela não responde com graça? Ela mata. Eu posso estar com a razão e estar totalmente certo sobre o que eu estou dizendo, mas se eu não colocar a lente da graça na frente do que eu estou dizendo, aquela minha verdade se tornou morte para quem está ouvindo. Quer um exemplo? A Bíblia. Leia a Bíblia sem a graça. Adivinha o que vai acontecer com você? Você já está lendo o resultado final, condenado. Todo mundo pecou e está destituído da graça de Deus, da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Sem a graça, o texto para ali. Você é pecador, teu destino é a morte eterna. Acabou para você. Mas o que a graça faz? Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que até a Bíblia, se você ler ela sem a graça, você está condenado. Porque a única forma de sermos absolvidos da nossa condenação eterna é pela graça. Ou seja, nós temos que tratar tudo com a verdade, sim, mas com a graça. Com a verdade, a gente só quer resolver quem está certo. Com a verdade, a gente só quer expor o culpado. Com a graça, a coisa vai mudar um pouquinho de figura. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 4, versículo 26, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Gente, isso aqui é um dos negócios mais difíceis da vida. E o Ricardo falou no dia dos casais, num dos testemunhos lá que os casais conversaram aqui no culto. O Ricardo testemunhou uma questão aí do sol não se pôr sobre a ira. Quando tem uma coisa mal resolvida, né, Ricardo? A Priscila tem a síndrome das pernas inquietas, né? E aí ela fica te chutando até resolver, né? Era isso aí que acontecia lá atrás, né? O que acontece? Você não pode deixar o sol se pôr sobre a ira, mas você pode ficar irado. Como que você resolve esse problema? Ficar irritado, mas não dar vazão a uma atitude pecaminosa por aquilo que te irritou. Eu vou dizer para vocês, a única solução que eu conheço é a graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, você vai pegar e querer resolver no braço aquela pendência. Você vai querer fazer justiça própria. Você vai querer matar aquela pessoa, às vezes não é fisicamente, às vezes é com palavras. Quando a graça não está no negócio, é a desgraça que impera. Sem verdade não há cura. Sem graça só vai ter amargura. Sem a graça de Deus é só amargura no coração. Quando nós contamos só com a verdade, eu vou dizer assim, eu não maquio a dor, está aqui, essa é a verdade. Quando a graça entra,
eu não vou fazer da dor a minha identidade. Eu sei que para vocês está tudo tranquilo essa mensagem, ela só está me incomodando. Sei que vocês não passam por esse tipo de problema. Eu passo bastante. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Eu sei que para vocês já resolveu. Talvez hoje o único alvo dessa mensagem sou eu mesmo aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, o perdão, ele é uma decisão. A cicatrização da ferida é um processo. Não pense, e esse talvez seja o maior desafio para nós, não pense que o perdão resolve tudo. O perdão é o começo da resolução. A resolução é com o tempo. Só Deus é capaz, pela graça dele, de trazer a efetiva cicatrização e cura de qualquer ferida que esteja dentro dos nossos corações. Perdoar não é dizer não doeu e não aconteceu. Perdoar é entregar a justiça nas mãos de Deus, se recusando a viver governado pela ofensa que um dia chegou ao teu coração. Às vezes a emoção demora a acompanhar a decisão, e isso não é hipocrisia, é a humanidade nossa em processo de cura. Tem dia que você está até disposto a resolver uma situação, mas ainda você tem vontade de matar a pessoa. Você já viveu isso? Agora vamos ser sinceros, vai. Vamos entrar, vocês já mentiram um pouquinho aí, falando que vocês não passam. Não, ninguém falou nada, eu falei que vocês não passam por isso. Mas vai, vamos fazer de conta que vocês vivem a mesma realidade que eu. Que vocês têm problemas também, que vocês precisam superar algumas coisas. Assim como eu também tenho. Você já percebeu que alguma coisa você já tomou a decisão de resolver e melhorar, mas você ainda sente algo relacionado àquilo? E aquilo te irrita e aquilo te revolta? E aí você fica brigando, mas eu perdoei, mas eu ainda estou irritado, mas eu já desculpei, mas isso ainda me irrita. Aí você vai perguntar, então será que eu perdoei de verdade? Será que eu pedi perdão de verdade? Será que eu me perdoei de verdade? Analisando um pouco esse contexto aqui, eu cheguei à conclusão de que na verdade as duas coisas são reais. Muitas vezes você tomou a decisão de perdoar e de seguir em frente, mas às vezes aquele peso ainda tem sido um fardo que você está se desfazendo aos poucos na sua vida, e talvez é um processo que Deus está trabalhando para te ensinar alguma coisa ou para me ensinar. O que a vida tem mostrado é que instantaneamente, dificilmente todas as coisas conseguem ser superadas de maneira instantânea. Tem coisas que levam tempo, porque Deus usa a nossa cronologia para nos ensinar, para nos tratar e para nos fazer amadurecer com algumas coisas. Quando a ferida começa a ser tratada, Deus também nos dá sabedoria para o próximo passo, que é reconstruir com discernimento. Por quê? Porque quando um muro está sendo derrubado, a gente ainda vai ver os indícios daquele muro, por mais que a ponte já está tomando lugar ali, a gente vai lembrar que existem alguns tijolos que ficaram pelo caminho. E aqui talvez seja uma coisa importante, porque Deus, Ele tira, se esquece e decide não se lembrar mais daquilo que a gente faz de errado contra Ele. Eu digo para você, só Deus consegue ser assim. Nós não conseguimos ser assim. O ser humano se lembra das experiências que viveu. Eu acredito sim que na eternidade nós vamos ter essa consciência nossa totalmente limpa e curada do pecado. E aí nós não vamos mais ficar nos lembrando daquilo que nos afronta ou nos adoece. Mas enquanto você estiver vivo aqui, você não vai conseguir fazer como Deus. Olha, eu já não me esqueço, eu já não me lembro mais, acabou. Não, na verdade você está se enganando sobre isso. Talvez é melhor você dizer, eu me lembro, mas isso não é capaz mais de me ferir. E talvez esse seja um dos grandes desafios para nós, quando nós pensamos em tratar a ferida com verdade e graça. É me lembrar que a ferida existe, mas essa ferida não é capaz mais de ferir você. Engraçado, né? Parece até repetitivo, mas é verdade.
E quando isso começa a acontecer, nós chegamos no terceiro caminho aqui, dessa reconstrução das pontes que estão quebradas. Nós temos que buscar a reconciliação com sabedoria. Normalmente, a gente quer buscar reconciliar, mas a gente não quer esperar ouvir o que o outro lado tem a dizer sobre o que aconteceu. Você pode ter um problema assim lá no seu trabalho, pode ser que um colega de trabalho seu foi lá e te passou a perna mesmo, te prejudicou. E de repente você vai ter que ter uma palavra com ele um dia para consertar isso. E às vezes ele vai querer te explicar o que ele fez. E para o ofendido não faz sentido nenhum, às vezes, ouvir justificativa do que aconteceu. Mas você vai ouvir. Assim como que às vezes o ofendido ele tem necessidade de dizer por que ele está ofendido. E quem está pedindo desculpa não quer ouvir também. Ou seja, precisa haver sabedoria nesse processo. E aí, lembra que eu falei no início da mensagem que eu ia trazer um texto sobre as interrupções na caminhada ministerial? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Gente, eu achei um erro que Paulo cometeu na vida. Olha que interessante. Eu acho que Paulo cometia vários erros, mas um que está claro é aqui. Quem me citar, acho que eu já citei no começo da mensagem, a não ser que você prestou atenção ou não. Não, eu não lembro se eu falei, acho que eu não falei não. Quem citar para mim vai ganhar um pão de queijo missionário. Óbvio, eu vou escolher algum irmão da igreja para pagar, né? Mais feliz é o que dá do que o que recebe. Por que isso aqui está acontecendo? Vamos lá. Vamos ler junto o texto? Depois a gente tenta achar a resposta. É fácil hoje, hein? Somente, vamos lá. 1, 2, 3. Somente. Não, pera aí, vamos parar. Gente, o velório municipal fica umas 6 ou 7 quadras para cima aqui. Vamos de novo? 1, 2, 3. Somente. Vamos lá. Por que Paulo está pedindo para que Marcos seja encontrado e seja reconduzido para Paulo? Quem me ajuda? Sula. Porque Paulo brigou com Barnabé e João Marcos, e foi tão feia a briga, está escrito lá em Atos, se eu não me engano agora, eu acho que é. Eu não vou lembrar a referência. Mas foi tão feia a briga que eles se separaram. Barnabé e João Marcos foram para uma região e Paulo ficou em outra. Treta entre os apóstolos. Break news. Pegou fogo no parquinho. Paulo brigou. Pois é, Paulo era um ser humano, como eu e você. Abraão era um ser humano e mentiu. Isaac era um ser humano e mentiu. Jacó, se tivesse nos dias de hoje, seria chamado de roleiro. Jacó era embaçado, segundo diria o Batata. O cara fazia cada esquema. O cara botou até a família dele na frente dele, pro irmão dele ter dó e não bater nele. Tudo que eu estou falando, gente, está escrito na Bíblia. Se tem uma coisa linda na Bíblia, é que ela nunca omitiu a realidade da miséria humana. O ser humano é uma tranqueira. Só com a graça de Deus a gente consegue fazer menos besteira. Essa frase ficou boa, anota aí, Miriam. O ser humano é uma tranqueira.
Só com a graça de Deus a gente consegue fazer menos besteira. Essa eu inventei agora aqui. Tem hora que dá certo. É só com a graça que a gente não faz um monte de bobagem, gente. E mesmo com a graça, tem dia que Paulo briga com Barnabé e João Marcos. Agora, por que Paulo pede para João Marcos voltar? Porque ele reconheceu que ele precisava da ajuda de João Marcos. Ou seja, a atitude que ele cometeu lá atrás não foi 100% acertada. Nós temos que muitas vezes amadurecer e entender que nem tudo, e esse aqui é um bom exemplo, talvez aqui passaram alguns anos, nem tudo se resolve no mesmo dia. Nem toda briga, toda desavença se resolve em algumas semanas. Eu não sei como foi o momento de Paulo com Marcos, e se Marcos voltou, a gente está vendo um pedido de Paulo aqui. Não dá para ter muita referência histórica de cada detalhe. Mas eu quero me imaginar aqui na situação de João Marcos chegando e Paulo pensando, agora eu preciso falar com ele, né? A gente precisa se acertar. Aí traz então para a tua realidade. Talvez a de Paulo está muito distante. Imagine você numa situação onde você precisa esperar uma pessoa chegar ou ir até uma pessoa para dizer, olha, a gente tem que acertar algumas coisas. Paulo estava sozinho no final do ministério dele. No julgamento em Roma, Paulo estava ele, a graça de Deus e pouquíssima gente. Paulo plantou diversas igrejas e ganhou centenas de pessoas para Cristo. No final do seu ministério ele estava praticamente sozinho. E aqui a gente pode ter uma orientação do porquê que é importante construir as pontes, reconstruir as pontes quebradas. Paulo diz, pois ele me é útil para o ministério. Se a gente se lembrar de um outro texto que Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 20, ele vai dizer, todavia, eu não tenho a minha vida por preciosa por mim mesmo, contanto que eu complete a minha corrida e corra a minha, complete a minha carreira e corra a minha corrida de cumprir o ministério que me foi confiado, de pregar o evangelho de Jesus. Eu estou aqui mexendo um pouco no texto, mas para te dizer, Paulo, ele entendeu claramente qual era o verdadeiro objetivo e propósito da sua vida diante de Deus. Então, se trazer João Marcos de volta era mais importante ministerialmente falando do que o que Paulo sentia com relação à briga que ele teve, então o mais importante é que João Marcos volte. O ministério é mais importante do que o que a gente sente. O reino de Deus é mais importante do que as tuas feridas, do que as minhas feridas. O reino de Deus precisa ser mais importante do que o que nós sentimos. O que nós sentimos nos paralisa. O reino de Deus nos mantém em movimento. A reconciliação é alvo, mas ela não é mecânica, ela não é automática, não tem uma fórmula específica que serve para todo mundo, porque cada história, cada vida, cada acontecimento é único. Então muitas vezes a gente tem que analisar cada situação de maneira única para poder resolver. Reconciliação não significa voltar ao mesmo nível de acesso imediatamente. Existem muitos casos que o amor permanece, mas a confiança precisa ser reconstruída com o tempo, fruto e consistência. Nem tudo se resolve, como eu disse, de uma hora para outra. Existem questões que podem levar anos para serem reconstruídas. A questão é que a gente precisa recomeçar a construir. Deus não nos chama a viver presos no muro. Ele nos chama para a liberdade, com perdão no coração e sabedoria nos passos. E eu concluo. Muros podem ser altos, mas não são eternos. O Senhor é especialista em restaurar o que a mágoa endureceu. Não alimente o muro,
traga-o à luz, entregue ao Senhor e caminhe em obediência. Eu termino com uma frase que não está aqui na projeção: onde há rendição, há cura, e onde há cura, já não há mais muro, apenas uma ponte restaurada. Eu quero orar com você antes da gente celebrar a ceia. E eu não vou pedir para você, pega seu cálice, vai até o teu irmão. Como eu disse, isso tem que ser uma coisa natural, acontecendo hoje, agora, ou acontecendo qualquer outro dia da sua vida. Mas eu quero orar por você e com você pelo seguinte: como eu disse, talvez você em algum momento já sofreu ou esteja sofrendo esses processos. E às vezes a maior oração não é para a gente resolver tudo, é para a gente ter forças para dar o primeiro passo. Eu não sei quais são todos os teus problemas, eu não sei tudo que passa na tua mente, no teu coração, só Deus sabe. Você e Deus são as únicas pessoas que mais conhecem a sua própria realidade. E o que eu quero te convidar nessa manhã é para um tempo de cura. E eu quero orar junto com você, porque eu não sou perfeito, eu não tenho nada para te oferecer de mim mesmo. É só a graça de Deus sobre cada um de nós que é capaz de operar algo extraordinário. E eu queria convidar que toda a igreja se colocasse de pé. Só tem um nome que traz cura. Nós cantamos antes e eu pediria se a gente puder cantar essa canção novamente, porque enquanto o louvor estiver ministrando, nós vamos estar orando. No nome de Jesus a cura, e Ele é poderoso para transformar a minha realidade nessa manhã e a tua realidade. O que está brecando você? O que está paralisando você? Deus tem um recomeço para mim e para você nessa manhã. E eu quero orar junto com você nessa manhã. Você quer viver um tempo de cura, um tempo sobrenatural na tua vida, na tua família? Você quer forças para dar o primeiro passo? Eu quero orar junto com você nessa manhã. E eu quero pedir para você, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Eu quero orar junto com você nessa manhã. É duro dar o primeiro passo, mas é necessário. Se você entende que Deus tem algo a trabalhar no teu coração, ou em algum contexto da sua vida, dê o primeiro passo de fé. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. E às vezes a tua oração vai falar: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Ótimo, diga isso para Deus. Ele vai dizer para você o que precisa ser feito. Ele vai dizer para mim e para você o que precisa ser feito. Ele tem palavra de vida eterna para trazer cura sobre mim e sobre você. Ele pode. Mas você não conhece o meu problema. Eu digo para você, Deus conhece e Ele tem graça para te oferecer e para me oferecer. E nós vamos orar juntos nessa manhã, para que a cura de Deus venha sobre a tua vida. Eu peço que o Ministério de Louvor esteja ministrando essa canção, e nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você sentir no teu coração, meu irmão, minha irmã, de chegar do lado de alguém que está aqui à frente e orar junto, faça isso. Se o teu coração estiver cheio da presença do Senhor queimando, ofereça essa vida que Jesus colocou na tua vida para alguém que está precisando, e nós vamos orar em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração.
coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Oh, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar seu nome. Jesus, quero declarar seu nome. Toda alma em depressão, Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. teu nome é cura, É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. só Deus, só Senhor, uma só fé, só amor, só batismo, só Espírito mediador. Um povo justificado, um povo justificado pelo sangue
nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo justificado, você pode declarar: o povo justificado pelo sangue do Salvador, o caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Este é o meu corpo, este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Diz Jesus: eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer na minha mesa. Nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte. Vem beber na minha mesa. Nada falta, nada faltará. Este é o meu corpo, este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer da minha mesa. Nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte. Vem beber da minha mesa. Nada falta, nada faltará. Você pode sentir, querido, a presença do Senhor visitando os corações. É um tempo de Deus manifestar a cura sobre a minha vida e sobre a tua vida. E tudo isso só é possível porque um dia a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. Um dia
o Senhor Jesus se entregou por mim e por você na cruz. E nós vamos agora, nesse momento, nos lembrar de como Jesus nos amou. Eu quero convidar os irmãos que vão servir a ceia conosco nessa manhã. Venham aqui à frente, por favor. O apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Jesus venha, eu e você vamos comer o pão e beber o cálice, e vamos celebrar juntos o grande dia. Nós vamos orar, e logo depois dessa oração você pode vir pegar o seu cálice, pegar o pão e voltar para o seu lugar, e nós vamos celebrar juntos. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa manhã, porque eu sei que o Senhor operou grandes coisas na minha vida e na vida dos meus irmãos. Agora, Senhor, nós estamos fazendo um tempo de lembrar o que o Senhor fez por nós na cruz, teu ato de amor que mudou a nossa história. Senhor, toca, Senhor, cada família, cada vida aqui, e que nós possamos adorar ao Senhor, agradecer a Ti, porque um dia o Senhor se entregou numa cruz pelos meus pecados, pelos pecados de cada um aqui, de toda a humanidade. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dos mortos, e o Senhor nos disse que devíamos ir por todo mundo pregar o Evangelho, ensinando todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Fazer memória, lembrar da Tua vinda até que o Senhor venha, lembrar do Teu sacrifício, faz parte disso. Então, Senhor, até que o Senhor venha, nos ajude, para que nós possamos viver conforme a Tua vontade, acima de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Pode vir à frente, querido, em nome de Jesus. Venha buscar o pão e o cálice. O maior tesouro eu encontrei em Ti, meu Rei. Estou satisfeito, pois encontrei a Ti, meu Rei. O maior banquete eu encontrei em Ti, meu Rei. estou satisfeito, Pois encontrei a Ti. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer da minha mesa. nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte, vem beber da minha mesa, nada faltará. O maior tesouro, Faltará. meu maior tesouro, eu encontrei em Ti, Meu Rei, estou satisfeito, pois encontrei a Ti, meu Rei. O maior banquete eu encontrei em Ti.
satisfeito, pois encontrei a ti. O Senhor diz: eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, Vem comer na minha mesa, nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho, na minha fonte vem beber, na minha mesa, nada falta, nada faltará. Nesse momento, coma do pão, faça a memória do corpo de Jesus que foi partido por mim e por você na cruz. Agora pegue o cálice. Jesus, obrigado. Porque eu nunca seria digno de beber esse cálice. Obrigado porque o Senhor se entregou na cruz e derramou o teu sangue por mim. Obrigado porque a tua graça me encontrou. Obrigado porque o teu sangue derramado na cruz me redimiu de todo pecado. E agora eu sou visto como justificado aos olhos de Deus Pai Todo-Poderoso, pelo teu sangue derramado na cruz. Até que o Senhor venha, nós queremos continuar bebendo desse cálice, gratos a Ti pelo Teu amor por nós. Beba do cálice, querido, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Senhor Deus, porque um dia a cruz mudou a nossa história. Um dia o Senhor nos encontrou. Não que nós tenhamos amado o Senhor primeiro, mas que o Senhor nos amou e se entregou numa cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de ouvirmos da realidade missionária. Obrigado porque nós sabemos que temos que segurar as cordas, temos que continuar trabalhando, temos que continuar Te servindo até que o Senhor venha. Existe trabalho a ser feito, e nós sabemos que o nosso coração tem que estar curado para isso. Obrigado por essa manhã, porque eu sei que nessa manhã o Senhor operou grandes coisas, e nós vamos ouvir testemunhos ainda, eu tenho certeza disso. Nós vamos ouvir testemunhos do que o Senhor fez nessa manhã, e o Teu nome vai ser glorificado acima de todas as coisas. Obrigado pelas famílias que aqui estiveram. Obrigado pelo Teu nome poder ser dito pelos nossos lábios em adoração. Obrigado porque um dia o Senhor tornou isso possível na cruz. Obrigado porque nós podemos Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos restaura a cada momento. Obrigado porque o Senhor nos sustenta e o Senhor nos ajuda em cada adversidade. Obrigado, Senhor. Nos leva debaixo da Tua paz para a nossa casa. Nos dê um domingo de bênção, nos dê um domingo de paz, nos dê um domingo, Senhor, aonde nós possamos contemplar com a nossa família, com quem estivermos, a Tua bondade. Nos lance como flechas nas Tuas mãos, no alvo. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas e através de nós, para quem precisa Te conhecer. Nos guarda do mal, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito, seja com toda a igreja que ama Jesus,
E o povo de Deus diz: dê um aplauso para Jesus, querido. Glória a Deus. Que o Senhor